foi? Aí. Aqui aparece para mim, Silvia, que está gravando. Só um instantinho. Agora sim, acho que estamos gravando. Então, deixa eu voltar aqui na tela. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Estamos aqui na apresentação do TCC do aluno Túlio. Nós vamos começar, então, aqui eu vou passar a palavra e Túlio, você tem 30 minutos aí para começar, para fazer a sua exposição, tá ok? Então, a gente está começando aí 10h33 até as 11h03, combinado? Ok. Então, a palavra é sua. Vamos lá. Beleza, obrigado, Silvia. Primeiramente, bom dia, pessoal. Meu nome é Túlio Bittar, eu trabalho como analista de segurança cloud no Banco Inter, atualmente, já faz 3 anos. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de TCC, que é sobre o desenvolvimento de um analisador de políticas de controle de acesso para plataformas de computação em nuvem. E minha orientadora nesse trabalho foi a Silvia. Bom, então aqui no meu trabalho eu abordo especificamente sobre uma plataforma de computação em nuvem que se chama AWS. Ela é a plataforma oferecida pela Amazon e é considerada uma das maiores do mundo. E bem no início da documentação da AWS, ela deixa muito claro quem é responsável por o que dentro desse serviço de nuvem. Então, a AWS diz que ela é responsável pela segurança da nuvem. Então, ela é responsável ali pela segurança e integridade da infraestrutura que ela construiu, né, para oferecer ao cliente. Então, toda a infraestrutura computacional ali, todos os computadores, máquinas virtuais, discos de armazenamento, estruturas de rede, né, ela garante ao cliente que tudo ali vai estar funcionando, toda a infraestrutura vai estar funcionando perfeitamente para oferecer ao cliente. E aí o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Então, ele é responsável por tudo que ele coloca lá dentro da infraestrutura da AWS. Então, todo tipo de informação, arquivos, né, dados de cliente ali, é responsabilidade do cliente. As configurações das máquinas que o cliente vai subir, as regras de rede, regras de firewall, tudo isso é responsabilidade do cliente, tá? E principalmente aí, como está marcado em vermelho, o cliente também é responsável pela gestão, né, pelo gerenciamento de toda a plataforma, dos aplicativos que ele ativa, que ele utiliza lá dentro, e também pela gestão de identidade e acesso, que é a parte principal e o foco desse trabalho. E o serviço que realiza essa gestão dos acessos dentro da AWS é esse, que se chama AWS IAM, que vem de Identity and Access Management, e ele é separado, dividido por 2 partes principais aí. Primeiro, de identidade, que é você criar usuários ali, criar permissões para os seus serviços. Então, você pode criar um usuário, mesmo para um colaborador, uma pessoa que trabalha na sua empresa. Você organiza esses usuários em grupos para facilitar a gestão ali. Você pode separar por times, por projetos, né? Nós temos roles, que na tradução a gente fala que são funções do IAM, que são basicamente permissões temporárias que você entrega para um usuário ou para um serviço realizar alguma atividade, e credenciais também que são atribuídas a serviços de usuários. E para essas identidades poderem ter
autorização para fazer qualquer ação, eles precisam de permissões, que é essa parte aqui à direita, né? Então, todas essas identidades precisam de políticas de acesso, políticas que vão entregar permissões ali para aqueles usuários. E aí, dando mais foco no IAM, essa aqui é uma estrutura de uma política do IAM, e ela vem nesse formato JSON, né, que é um formato relativamente simples de entender, né, bem organizado, e ela é composta por elementos principais ali, né, que constroem essa política. Então, existe o SID, que nada mais é do que um identificador para aquela instrução que você está criando. É só uma descrição do que representa aquilo ali. Só para ficar claro, né, uma instrução é uma chave dessa aqui, né? Então, um abre-chaves e um fecha-chaves representam uma instrução. Então, nós temos uma aqui, outra daqui até aqui e outra instrução daqui até aqui. Então, temos aí o SID, o effect, que é o efeito, se eu quero liberar uma ação ou negar uma ação. Então, eu posso colocar nesse campo allow ou deny, do inglês, né? Liberar e negar. Temos o campo action, que é onde eu vou especificar ali as ações que aquele usuário vai ter permissão, permissões de leitura, de escrita. Então, aí tem várias variações. Você pode usar expressões regulares para englobar muito mais permissões ali dentro de uma só linha. Então, a gente usa asteriscos para isso. Aqui embaixo também é um bom exemplo, né, que você coloca um asterisco antes e depois, então isso engloba várias actions. Temos o campo resource, que é onde você especifica o recurso, o nome daquele recurso que você quer acessar. Você pode tanto generalizar quando coloca um asterisco, quanto também você pode especificar um nome específico ali, só daquele recurso que você precisa, né? E também tem o elemento condition, que é a possibilidade de você criar uma condição. Aqui não está exemplificado, mas usando uma condition, você pode criar ali restrições ainda maiores para fechar o escopo de acesso daquele usuário. Então, você pode restringir o usuário que ele navegue, que ele utilize somente uma região determinada. Você pode restringir também o acesso por IP daquele usuário. Você pode você pode dizer que aquele usuário só vai poder entrar na AWS se ele tiver autenticado com o MFA. Então, tem várias formas de você fechar o acesso utilizando conditions. E para criar essas políticas, para você elaborar essas políticas, você pode usar diretamente a console da AWS, que ela te oferece ali um simulador para você elaborar suas próprias políticas e construir da forma que você preferir. Então, a motivação do meu trabalho foi justamente essa construção de políticas do IAM, que para muitas pessoas pode se tornar muito complexa, né? E desculpa, pessoal. E por muitos momentos, né, durante a minha experiência nessa área, eu vejo que tanto por falta de conhecimento ou por preguiça de algumas pessoas, as pessoas costumam pedir, né, liberar acessos muito permissivos, muito além do necessário, né, para um certo serviço poder funcionar para um usuário. E aí esses acessos excessivos, né, acabam permitindo aí que usuários e funções tenham acesso a dados pessoais, dados sensíveis ali, que deveriam estar bloqueados, né? E, consequentemente, aí, isso gera um risco para a empresa de um vazamento de dados ou um impacto em um ambiente produtivo, né? Às vezes, alterando ali uma regra de rede, alguma coisa que não deveria. Isso acaba, né, gerando impacto para a empresa. E aí, como consequência também, isso pode ir contra, né, leis regulatórias e alguns frameworks de segurança que as empresas precisam seguir, né? Isso pode gerar alguma multa, alguma coisa para as empresas. Então, eu dou uns exemplos aqui, que é
primeiro, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que todas as empresas hoje do Brasil precisam seguir. PCI e DSS, esse é um framework de segurança que muitas instituições financeiras precisam seguir para garantir a proteção dos seus dados. Então, PCI e DSS significa Payment Card Industry Data Security Standard, é isso. Então, é a parte de processamento de pagamentos ali. E também tem o framework CIS, que chama Center of Internet Security, que ele também te dá muitas regras ali a serem seguidas em cima para você tornar o seu ambiente seguro. Então, o objetivo do meu projeto foi desenvolver, né, um analisador de políticas do IAM, capaz ali de identificar ações críticas com maior facilidade, né, facilitar a vida da pessoa que realiza a gestão de acessos dentro da plataforma AWS, e com isso poder diminuir o risco de qualquer vazamento de dados, qualquer risco operacional que envolva aí as aplicações dos clientes, né? Então, como trabalhos relacionados, eu vou especificar aqui somente o trabalho que eu acho que teve mais relação com o meu projeto, que é um módulo que a própria AWS oferece, que se chama Access Analyzer, né? Ele é um módulo do IAM que ele te dá ali, enquanto você está construindo a sua política, ele te dá dicas e identifica erros na sua política. Então, ele te dá dicas de formatação, por exemplo, se estiver faltando um fecha-chaves, ou uma vírgula, ou uma aspas ali dentro da sua política, ele vai te atentar sobre isso, né? Ele vai te apontar esse erro para você corrigir. E também, só que ele foca, né, muito mais nessa parte da formatação da política, e não muito na análise crítica, né, das ações e tal, que é a proposta do meu projeto. As únicas ações ali que o Access Analyzer consegue identificar como crítico são essas duas, de IAM Pass Role e Create Service Linked Role, que são ações realmente críticas e que devem ser tratadas com bastante atenção, né? O uso dessas ações utilizando um resource asterisco pode ser um risco para a organização. Então, eu decidi, né, criei a minha metodologia para os meus passos aí para chegar no resultado final. Então, primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre trabalhos relacionados ao meu, né? Depois eu parti para a definição da arquitetura do meu projeto, e aí realmente a execução do meu projeto, que foi primeiro fazer a geração das tabelas de ações, depois a criação da lista de ações críticas, e aí feita a base de dados, eu parti para a parte da lógica do meu analisador de políticas, né, o desenvolvimento da lógica do meu analisador, realização de testes e conclusão aí dos resultados, a publicação do meu projeto open source, né, em código aberto, para qualquer pessoa poder utilizar a ferramenta, e também pensamento aí sobre planos futuros para melhorar ainda mais a minha ferramenta. Então, a arquitetura do meu projeto é basicamente essa. Aqui eu tenho a lógica do meu analisador de políticas, e para ele poder analisar a política que vai ser verificada, ele faz uso das bases de dados, que é a tabela de ações e a lista de ações críticas, para poder classificar aquelas ações consideradas críticas, né, encontradas na política. Então, feita a análise, os resultados são armazenados dentro de um diretório para você poder consultar ali os resultados e tirar suas próprias conclusões. Indo mais a fundo aí no desenvolvimento do meu trabalho,
foi criado aí um script para geração da tabela de ações. Esse script se baseia diretamente, né, as informações são retiradas diretamente da documentação oficial da AWS, nessa seção que se chama referência de autorização de serviço, né, ali é onde você encontra toda a gama de serviços que a AWS oferece para você, e especificações ali de todas as ações que existem para cada serviço. Então, cada nome de serviço aqui também é uma URL. Então, a primeira coisa é extrair o nome do serviço e a URL dessa página. Depois, o meu script, ele entra em cada uma dessas URLs para retirar informações importantes ali. Primeiro, retirar o prefixo do serviço, que vocês podem ver aqui embaixo, né? Está na primeira frase. Na primeira frase da documentação aqui aparece Service Prefix e o nome do prefixo. Então, para esse serviço que se chama AWS Account Management, o prefixo dele é account, né? E isso vai aparecer no nome da ação ali, daquele serviço. E aí, mais para baixo também vai ter a tabela de ações do serviço, que é onde eu vou pegar todos os campos para construir a minha tabela de ações. E ali, depois de pegar todos, levantar todos os serviços, eu pego as colunas que são interessantes para mim, que no caso são o nome do serviço, né, o prefixo, que vai ser importante, o nome da ação, de fato, depois uma combinação entre o prefixo e a ação, isso vai facilitar na minha busca depois, durante a execução do analisador, a descrição daquela ação, o que ela significa, o que ela faz de fato, o nível de acesso, se é leitura ou escrita, e o resource, se eu preciso especificar um recurso para poder utilizar aquela ação ou não, né? Então, basicamente é isso, a construção da tabela de ações. E aí eu parti para a criação da lista de ações críticas. Essa lista de ações críticas demandou um grande conhecimento, um grande esforço para categorizar, né, cada uma das ações da tabela lá de ações. Então, não existe automação nessa parte, foi realmente uma busca ali pelas ações, vasculhando todas as ações existentes na AWS, e aí para poder construir, né, essa lista de ações críticas. Então foi um trabalho feito à mão, manualmente aí, para poder classificar essas ações, né, como críticas ou não. Em muitos momentos eu me encontrei pesquisando sobre os serviços da AWS para entender eles melhor e poder julgar essas permissões adequadamente. E aí, para mostrar números para vocês, nessa criação da base de dados foram identificados 340 serviços que a AWS oferece. Dentre esses 340, né, em números de ações, existem 13.045 ações presentes na AWS hoje, e foram classificadas aí 554 ações críticas em cima dessas 13.000 ações totais. Beleza? E aí eu venho para a parte da construção do meu analisador de políticas. Ele vai receber como entrada uma política do IAM em formato JSON, né? Vai fazer toda a análise ali, análise de expressões regulares, vai pegar toda a ação, fazer validações e vai entregar como saída os resultados da análise. E você vai poder ver os resultados tanto em formato planilha quanto em formato JSON. Então, basicamente é isso. E aqui é a estrutura do meu projeto, onde está lá no GitHub. Essa primeira pasta aqui é onde eu faço a geração da tabela e é onde a tabela se encontra. Essa pasta Analyze Policy é onde eu vou colocar a política que eu quero analisar, a política que eu vou entregar na entrada do meu trabalho. E essa pasta History é onde vão ser armazenados os resultados
das análises. E aqui embaixo é o código em Python desenvolvido, que é a parte do analisador de políticas. O histórico, né, das análises fica armazenado nesse formato aqui que vocês podem ver. Vai ser criada uma pasta nesse formato com a marca de tempo, né, organizado entre ano, mês e dia, e a hora ali com minutos e segundos para facilitar a sua busca. E ele vai armazenar ali a política que foi analisada, os resultados em planilha e em JSON. Só para vocês verem uma amostra aqui dos resultados, ele é mostrado nesse formato, em JSON. Ele mostra, basicamente, o número da instrução que se encontrou aquela política, aquela ação, o nome da ação, que, como eu disse para vocês, né, é o prefixo juntamente com o nome da ação, de fato, o nível de acesso, se é um acesso de leitura ou escrita, o recurso, se eu preciso especificar ele ou não, né? Então vai vir true ou false nesse campo, verdade ou false. A descrição daquela ação, né? O que ela faz ali na AWS, e o link para a documentação oficial, que é onde você vai poder ter mais detalhes ainda sobre essa ação e poder julgar ali se você vai precisar dessa ação realmente ou não tem necessidade. Uma demonstração aqui do uso do script, né? Você vai precisar de um terminal e que o Python esteja instalado aí na sua máquina. Você basta executar o arquivo Python e ele vai te pedir o nome do arquivo que você guardou naquela pasta Analyze Policy. Então você passa o nome do seu arquivo em JSON, ele vai fazer validações ali, se o JSON está formatado, se está com todos os elementos ali necessários para a política, e vai te entregar os resultados aqui, só uma prévia dos resultados já de cara no terminal. E aí depois você vai poder entrar na pasta History e encontrar os resultados completos lá dentro. Ele também faz tratamento de erros. Se você passar o nome de uma política e ela não estiver bem formatada, né, ele vai dizer que o arquivo JSON não está bem formatado e vai te enviar para um link onde você vai poder consultar jogar a sua política lá no Access Analyzer para ele te indicar onde que está errado, se tem uma vírgula faltando, uma chave, alguma coisa. Então, na parte de resultados aqui, foram criadas duas políticas modelo para testar a minha ferramenta. Então, uma política foi criada aqui utilizando o serviço DynamoDB, que é um serviço de tabelas de bancos de dados, serverless, né, sem servidor. Então, nessa política aqui, rodando ela no analisador de políticas, foram identificadas 8 ações críticas aqui dentro dessa tabela, dentro dessa política. E aí são mostrados aqui os resultados no terminal quando você roda. E o segundo modelo de política foi uma política baseada no serviço S3, que foi a primeira política que eu mostrei para vocês naquela estrutura de política lá atrás. E nessa política foram encontradas 15 ações críticas, todas essas aqui à direita. E só para exemplificar, né, o tratamento de expressões regulares, todas essas ações vieram dessa única expressão aqui regular, que foi utilizado um asterisco antes e depois. Então, isso significa que toda action, toda ação que engloba esse nome object, pode ter algo atrás ou algo depois desse nome object, vai agregar ali, vai estar incluída nas permissões daquele usuário. Então, vocês podem ver que todas essas ações, existe o nome object nela, ok? Então, isso é um grande risco, né? Um grande risco utilizar expressões regulares dentro de políticas. Tem que ser bem atento para analisar isso aqui. E aí também eu peguei duas ferramentas do mercado, aí, são softwares que oferecem serviços para a nuvem, para fazer uma análise também das políticas que eles mostram ali para você
para você implantar essa ferramenta no seu ambiente. Então, para essa ferramenta que se chama Prisma Cloud, oferecida pela empresa Palo Alto Networks, né? É uma ferramenta de segurança que vai poder fazer uma análise de compliance ali da sua nuvem, né? Uma análise de conformidade. Foram encontradas 50 ações críticas dentro das permissões que ela pede para operar. Dentre elas aqui, né, essa primeira permissão, ela possibilita que essa ferramenta faça alterações na configuração de logs da nuvem. Essas outras duas ações aqui permitem que você retire regras de rede do seu ambiente, que pode gerar algum impacto na operação, né? Essa outra, alteração de configurações de banco de dados. Essa outra aqui permite que você torne um arquivo, um diretório inteiro acessível pela internet, público ali. E essa outra ação permite que você pegue credenciais ali de autenticação de bancos ou chaves SSH que estejam dentro de alguma credencial, algum parameter desse. E a segunda ferramenta foi essa que chama Commvault, é uma ferramenta de backup e recuperação de desastre, né? E dentro dela foram encontradas outras 29 ações críticas, dentre elas, né, uma aqui que permite que o Commvault faça uma escrita em banco de dados, permite que ele inicie e delete, né, máquinas virtuais dentro da nuvem. Então, isso é um grande risco. Essas duas próximas ações, né, permitem o conjunto delas permite que eu passe uma função para um servidor, para uma máquina virtual, e eu posso passar uma função de acesso administrador, e aí qualquer pessoa que tem acesso a essa máquina virtual vai ter acesso total ao meu ambiente cloud. Tá? Então, um grande risco também. Essa outra, KMS Decrypt, eu posso descriptografar arquivos dentro da nuvem e também ver chaves de acesso e tal. E também essa última permite que eu delete arquivos que eu coloquei lá dentro de algum diretório. Então, desafios aí para implementar a minha ferramenta. A primeira coisa foi a construção da base de dados. Foi um grande desafio buscar isso da documentação oficial da AWS, poder e criar a minha própria tabela, né? Então, foi um desafio tratar ali com código HTML e extrair aquelas tabelas da documentação que está em web. E também a criação da lista de ações críticas, que foi um trabalho à mão ali, que demandou bastante pesquisa para entender todos os serviços ali que a AWS oferece. Também o tratamento de expressões regulares foi um desafio para mim, contando que existem N possibilidades ali dentro da nuvem. Eu tinha que atender todas aquelas possibilidades. E também organização quanto ao tempo, que isso foi um desafio para mim, pois eu pretendia implementar uma interface web para o meu projeto e não foi possível. Bom, a minha ferramenta contribui ali para a área acadêmica, né? Primeiramente disponibilizando a minha ferramenta em código aberto, né? Para qualquer pessoa poder utilizar. Ela também, né, permite que um usuário, uma pessoa que trabalha com gestão de acessos, faça o bloqueio, né, dessas ações antes de liberar o acesso para um serviço ao usuário. Ela promove também um aprendizado sobre o serviço AWS IAM. Acho que deu para entender um pouco mais aí com a minha apresentação. E também ela promove a conscientização sobre o princípio do menor privilégio, que é basicamente aquele conceito de liberar somente o necessário para uma pessoa ou serviço realizar a sua atividade, nada além disso, né? E também um momento de descontração que eu gosto de falar, que é o momento #AWS me nota, que é talvez uma possível integração da minha ferramenta ao serviço IAM Access Analyzer. Seria muito interessante ver
enquanto o usuário está construindo sua política, personalizando sua política, ele já seja avisado que existe um risco em usar aquela ação. Então, né, isso seria muito interessante ver isso em tempo real funcionando ali já na plataforma AWS. E como trabalhos futuros, só para fechar, eu planejo trazer a minha ferramenta para computação para a AWS, né, utilizando automações ali, colocando a minha base de dados realmente em um banco de dados real, armazenando os resultados no serviço S3, né, usando o meu código nesse serviço que chama Lambda, e o API Gateway que vai servir como uma interface para o usuário realizar os requests e as análises dele via browser, né, utilizando o web. Então, era isso, pessoal. Acho que eu passei um tempinho aí, não sei. Muito obrigado por todos aí que me ouviram, pela atenção de todo mundo. Meu time do Inter aí participou também, então agradeço muito a todos, a banca. E é só isso, pessoal. Obrigado. Aqui no final tem só referências, mas vou deixar nesse slide para perguntas. Silvia, tá por aí? Acho que agora eu tô. Parece que tá dando problema na internet geral aí. A minha que não é Vivo, já fiquei sabendo de problema na Vivo, mas a minha internet aqui tá meio estranha hoje. Então, vamos lá. Faz parte. Bom, Túlio, parabéns aí pelo trabalho. Também foi um trabalho bem prático aí, né? Porque né, teve a ver com o que você está fazendo no seu trabalho. Né? Então, eu pessoalmente gosto, né, desses trabalhos aí que a gente consegue aplicar, né? E isso dá um retorno, né, de aprendizado, acho que é muito grande. Então, eu vou passar aqui a palavra para a banca, né? Agora eu vou começar com o Matheus. Matheus, queria que você, por favor, fizesse aí suas colocações e depois a gente passe para o Adelson. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de aprender um pouco mais, na verdade, sobre um tema, né, que minha área é segurança, mas não especificamente em ambiente de nuvem, né? Então, para mim é uma oportunidade grande de aprendizado e principalmente pela qualidade do trabalho, né? Assim, já adiantando. Gostei muito de ler o trabalho, leitura muito fácil, flui, né? Assim, o Túlio escreve muito bem. E hoje em dia é uma grande virtude, né? Porque, de um modo geral, as pessoas têm um pouco de dificuldade de se expressar de forma textual e o texto do Túlio é realmente muito bom. Tem pouquíssimas anotações do ponto de vista de correção no texto. O pessoal não deve saber aí, mas o Túlio foi meu companheiro de zaga, né, Túlio? Nos tempos que eu me arriscava aí a atrapalhar os alunos lá no campeonato de futebol. Jogava muita bola, isso aí. Muito em termos de frequência, eu estava sempre lá, né, Túlio? Foi bom, foi bom. Bons momentos. É isso aí. Túlio, eu vou pedir a Silvia para autorizar aqui eu compartilhar a minha tela também. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz na defesa do Renan, para Beleza. permitir a gente ver as minhas anotações, mas eu queria já abordar dois pontos que eu acho Já que vou são... te passar aqui, Matheus, só um instante. Beleza, Silvia. Te fazer duas perguntas e sugestões, né, de pontos aqui que eu acho que são centrais do seu trabalho, né? Primeiro, com relação à definição da lista de ações críticas, né, que você falou que teve que fazer isso manualmente. Processo extremamente laboroso, com certeza, né? Você ter 13 mil ações
Para classificar, né? É uma loucura. E assim, entendo que a dificuldade de fazer isso automaticamente, né? Mas eu imagino que esse seria um único ponto maior de crítica para o trabalho do ponto de vista de uso, né, real assim, do sistema. Porque você está criando uma ferramenta que vai facilitar, né, o processo de análise das políticas e que é justamente uma coisa que, igual você falou, o usuário acaba não fazendo porque é complexo, é muita coisa e tal. Mas, por outro lado, tem essa demanda manual, né? Você consegue pensar em alguma forma de tentar automatizar esse processo numa versão futura da sua ferramenta? Isso não está nos meus planos ainda, viu, Timbu? Ser sincero para você, realmente é uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa, e isso só foi possível por causa dos meus 3 anos de experiência com a AWS, diretamente trabalhando com o IAM. Então, isso demanda realmente muito conhecimento da plataforma em nuvem, e realmente não pensei em alguma solução para tratar, né, esses acessos críticos. Talvez, pensando aqui agora, né, talvez uma solução seria, quando eu tiver essa automação na AWS, né, eu fazer uma atualização constante ali da tabela de ações, daquelas 13 mil, e ela ir aumentando, né? E aí, cara, para facilitar, né, quando essa atualização, quando surgir um novo serviço ou uma nova ação ali, eu ser notificado sobre aquelas ações novas e poder julgá-las ali e poder acrescentar na minha lista de ações críticas, sabe? Mas eu não vejo eu não vejo uma solução 100% automatizada para esse tipo de solução, para esse tipo de problema, né? Porque demanda realmente bastante conhecimento sobre os serviços da AWS e como a AWS funciona, né? Nessa parte de gestão de acesso. Então, sinceramente, pode ser um gap aí do meu trabalho. Eu coloquei aqui como sugestão no final, mas sinceramente eu não tenho conhecimento para saber se faz sentido, né? Se seria viável, né? Porque assim, quando a gente tenta automatizar, né, faz sentido você pensar nas tarefas que você fez de forma repetida, né? Então, se usando o seu conhecimento, lógico. Então, assim, um primeiro modelo mais simples poderia ser baseado em expressões regulares mesmo, né? Capturando ali talvez as expressões críticas, né? Sei lá, das ações, por exemplo, deletar, né? Atualizar, etc., combinado com as outras questões que envolvem um fator de risco, né? E usar expressões mesmo, textual, né? Para gerar esses alertas. Ou talvez pensar num mecanismo de inteligência artificial seria um pouco mais complexo, né? Analisar atributos, né? E usar um algoritmo de machine learning mesmo para fazer essa classificação, né? E aí avaliar a precisão dele, né? Ainda que não vá ser 100%, mas se ele tiver uma taxa razoável, oferecer essa atualização automática com uma boa precisão, pelo menos de falsos negativos, né? Talvez seja uma funcionalidade de muito valor, né, para o serviço que você está, para a ferramenta que você está oferecendo. Com certeza. É coisa para você avaliar. Você mencionou aí a hashtag MinotaAWS, né? E eu acho que uma boa iniciativa para você conseguir, talvez, Porta de atrair entrada ali, essa né? atenção, é publicar o seu trabalho. Assim, seu trabalho ficou muito bom, ele está pronto para publicar. Eu gostei muito dos casos de uso, eu acho que você pode dar um pouco mais de ênfase nos seus casos de uso, lá no resumo e introdução, que são assim o cartão de visita do trabalho, né? São de quem começa a ler o trabalho, avalia se vai engajar no trabalho, se vai ler ele todo ou não, né? Se você destacar seus casos de uso ali, porque eles são muito interessantes, né? Inclusive, o segundo caso de uso, que é o de cloud,
você descreveu muito bem os problemas dele quando você fala, olha, é um mecanismo para fazer backup, mas ele está pedindo autorização para fazer atualização disso, alterar aquilo, não sei o quê. Pô, não faz sentido num serviço de backup querer ficar mudando as coisas. O primeiro, que eu acho que é um caso ainda mais interessante, porque, igual você falou, é uma empresa famosa em soluções de segurança, né? Sim. E ela... Aí você menciona, né, que ela tem tais ações, solicita tais ações, mas você não descreveu, como no caso do backup, qual é o uso daquelas ações, como você descreveu na apresentação, que ficou claro para mim. Você fala, olha, eles estão pedindo para analisar sua política. E aí eles pedem para alterar as configurações de rede. Tipo, não faz sentido nenhum isso, né? Então, talvez falta só você descrever isso daí, como você fez por causa do backup, lá nesse caso da Palo Alto, que vai ficar bem interessante. E aí incluir uma nota sobre isso no resumo e na introdução. Acho que também vai chamar bastante atenção para o seu trabalho. E aí gerar uma versão resumida em formato de artigo e submeter. O SBSEG, por exemplo, que é o principal evento acadêmico na área de segurança no Brasil, né? Eu tenho certeza que seu trabalho teria grandes chances de publicação lá. Se você quiser realmente chamar a atenção da AWS, talvez até gerar uma versão em inglês e publicar em algum evento internacional, tá? Eu acho que realmente o trabalho tem boas chances de aceitação. Bacana. Eu vou então compartilhar aqui a tela, só para a gente passar por mais algumas outras coisas rapidamente. Também não vou provavelmente dar tempo de falar tudo, apesar de que eu nem fiz muitas anotações no seu trabalho, porque ele realmente não tem muito o que mexer, não. Mas, enfim, tem sempre algumas coisinhas e eu não quero extrapolar o tempo, não. Então, assim, aqui no resumo, como todo o seu texto está muito bem escrito, eu só coloquei a observação de que faltou mencionar um pouquinho a diferença em relação a trabalhos correlatos, né? Inclusive, lá na lista de trabalhos relacionados, você cita, eu coloquei isso lá, você cita vários casos de trabalhos que não são exatamente relacionados com o seu, né? Não sei se faz muito sentido citar eles. Para mim, um trabalho relacionado é o que você mencionou aí na apresentação. Ele tem uma relação com uma proximidade com o que você faz, apesar de que você faz mais, né? Então... Eu vou ser sincero, essa parte de pesquisar por artigos, né, relacionados a esse trabalho foi um desafio para mim também, porque eu não consegui encontrar um artigo que falasse sobre o exato tema, né? Eu peguei algum artigo que fala de gestão de acessos, né, proteger o acesso e tal, mas realmente um artigo específico que fale do mesmo tema foi difícil de encontrar. Assim, seu trabalho é muito prático, né? Então, às vezes, não tem trabalho acadêmico, aí você tem que fugir do mecanismo de busca de trabalhos acadêmicos, artigos, dissertações, etc., e ir para um mecanismo de busca tradicional mesmo, para ver se tem trabalhos na indústria a respeito disso. Na área de segurança, isso é muito comum. Você ter pessoas trabalhando, mas na indústria, eles vão publicar um blog, né? Um site, um tutorial rápido sobre o assunto, não é um trabalho acadêmico, né? Talvez você encontre, mas pode ser, e é ótimo, se não tiver mesmo, é ótimo, porque é sinal de que você está fazendo algo inovador, né? Sim. Mas, enfim, aqui convém, né, você mencionar rapidamente, pelo menos esse trabalho aí que você mostrou da própria AWS, né, que tem uma similaridade. E aí você, justamente para vender o seu trabalho, você aponta, né, as vantagens, as contribuições, em que você está avançando, né? Aqui só uma sugestão com relação às traduções, né? Eu falei isso na defesa do Renan. Eu acho que sempre que possível a gente tentar traduzir expressões, né? Quando é nome próprio, aí realmente não tem muito jeito, né? Então, por exemplo, roles, né? Que normalmente são papéis, né? A gente traduz, ou seja, colocou funções aqui, talvez não precisasse, né? Colocar o roles ou colocar entre parênteses, enfim. Ok. Isso aqui é textual, né? Se você faz uma pergunta, né, que é o objetivo do seu trabalho, é como minimizar a possibilidade de um usuário acessar informações sensíveis e tal. Aí em seguida você começa a descrever sua metodologia.
talvez aqui você colocar a resposta. Você fala, olha, no meu projeto a gente acredita que uma boa solução é avaliar a política. Sim. E é isso que a gente vai fazer aqui. Okay? Perfeito. Aqui sobre o critério para definir o grau de risco, eu até coloquei que provavelmente está descrito mais à frente, e está, né, mais para frente, na seção específica você descreve. Mas é bom aqui, a introdução, ela é um resumo, né, do trabalho todo. Assim. Então é bom você citar só aqui, olha, eu descrevo quais são os critérios, o critério foi tal, eu descrevo em detalhes na seção tal. Tá? Porque o leitor ele vai ficar curioso, falar, pô, peraí, mas será que esse cara usou um critério bem definido? Ou ele chutou alguma coisa aí da cabeça dele, certo? Então você só comenta aqui o critério que você utilizou e aí depois lá na seção específica o leitor vai encontrar os detalhes. Da mesma forma, sobre os seus experimentos e resultados, né? Quando você menciona aqui que a ferramenta se mostra efetiva, você não fala como que você mediu essa efetividade. E aqui tem o exemplo que eu te falei, que são bem interessantes dos casos de uso. Então, menciona aqui de forma sucinta e fala, olha, seção tal, eu vou descrever em detalhes. Legal, beleza. Aqui é só uma questão textual. Ah, sim. Aqui você cita, né, os modelos de computação em nuvem que existem e você fala, ó, minha ferramenta vai trabalhar especificamente no modelo de infraestrutura como serviço. Aí eu coloquei como observação, se você julgar que a ferramenta ela pode ser ampliada, né, para tratar os outros modelos, talvez sem muita necessidade de esforço, é um comentário interessante você adicionar aqui, que também agrega valor, né? Fala, olha, minha ferramenta hoje, da forma que está, ela não trata, mas foi só uma opção do ponto de vista de protótipo, né? Mas é relativamente simples ajustar ela para abordar os outros cenários também. Você acha Perfeito. que é viável ou é muito complexo isso daí? Eu acho que varia muito de aplicação para aplicação, né? De plataforma para plataforma. Então, eu abordei diretamente a AWS, mas a forma de como funciona o IAM para outras plataformas em nuvem, como o Google, como o Microsoft Azure, que é a plataforma em nuvem da Azure, é um pouco diferente. Então, Não, eu entendo que é super específico, seria, mas eu diria da AWS mesmo, mas para a plataforma como serviço, né? Eles têm uma solução, você falou aqui, né? Elastic Beanstalk, né? uhum, E para software como serviço, se seria possível sua ferramenta analisar as políticas para esses modelos também. então, para te explicar melhor, os dois exemplos de softwares que eu dei lá embaixo, do Prisma Cloud e do Commvault, são ferramentas SaaS, que é software como serviço. Então, acho que se aplica para avaliação desses softwares como serviço que né, oferecem serviços para implementação na AWS. Entendeu? Não sei Entendi. se ficou muito claro, mas Uhum. então ele serve para analisar softwares como serviço. Esses tipos SaaS, a minha ferramenta conseguiria avaliar. Uhum. Consegue avaliar a política que eles usam, né? Que eles Isso, demandam, né? exato. Beleza. Então convém você comentar isso aqui, né? Porque Ok. amplia, né, o nicho de atuação da sua ferramenta. Aqui eu fiquei com uma dúvida, cara. E aí eu acho que eu vou parar por aqui mesmo, para não estender demais no tempo. Mas você menciona aqui o seguinte: recomenda-se que toda aplicação hospedada na AWS faça uso de funções do IAM em vez de usuários, ou seja, aquela ideia dos roles, né, dos papéis, né? Justamente pelo fato de não haver risco envolvendo vazamento de senhas, chave de acesso, credenciais. Eu fiquei curioso, assim,
o fato de estar utilizando um papel, um role, ao invés de ser um usuário mesmo, não tem risco de vazamento. Eu fiquei falando, mas como que Ele diminui, autentifica, né? o uso dessas roles, né, funções ou papéis, é um pouco complexo de entender realmente, sabe? Mas é uma recomendação da AWS que você utilize roles ao invés de usuários, porque o usuário realmente você tem que armazenar a senha, ou você precisa de um MFA, né, um segundo fator de autenticação, ou você precisa armazenar uma chave que vai permitir que você faça autenticação. E o uso de usuário, vou dar um exemplo para você, em um servidor, por exemplo, que está rodando uma aplicação ali, né, você vai ter que salvar essa senha dentro do servidor em algum lugar. Então, existe um risco ali de quem acessa esse servidor consegue pegar essa senha e aí eu mesmo, usuário, entro com essa senha e tenho acesso ao que o servidor, ao que a aplicação tem acesso. Entendeu? Então, isso é um risco. E a role, a função, ela facilita nesse caso, porque a AWS ela atrela essa role diretamente ao servidor, sem precisar de senha, sem precisar de uma chave, nenhum armazenamento. Ela fica ligada àquele servidor somente tipo, de forma lógica dentro da plataforma AWS, sabe? Então você fala ali, eu quero que a role X que a role X seja atrelada a essa máquina virtual. Então então ali eu já fiz o processo de colocar essa role no servidor e ninguém mais vai poder utilizar essa role, sabe, para fazer nenhuma coisa. Ela está atrelada àquele servidor e nenhum usuário vai conseguir roubar aquelas permissões para poder utilizar. Entendi, eu acho que eu entendi. É porque a minha dúvida era com relação, por exemplo, à autenticação, né? Uma aplicação, por exemplo, que seguisse essa orientação, né, e fosse configurada com o role, não fosse configurada como um usuário, né? Como que essa Certo. aplicação, na hora de interagir com o sistema da AWS, ia ser autenticada, né? Assim, quer dizer, precisa autenticar de alguma forma, né? Como que é É, feita a autenticação dessa função? Mas pelo que você falou, está atrelado à máquina, então a máquina sim vai se autenticar, ter uma autenticação para a máquina inteira, né? E aí isso, você pode ter várias funções lá dentro atreladas à máquina. isso, exato. Você pode colocar uma função ali para aquela máquina e, e a autenticação, né, para você ter acesso a essa role, vai ser feito diretamente dentro da máquina virtual, sabe? Então, quem uma pessoa de fora que não tem acesso a essa máquina virtual não vai conseguir utilizar essas roles para fazer qualquer estrago no ambiente e tal, porque ela só está ligada àquela máquina e ninguém mais pode usar, sabe? É um pouco até difícil de explicar, é um pouco complexa a questão de funções Uhum. mesmo. Não, são conceitos diferentes que a gente não está habituado a usar, né? Então, a Sim, pessoa tem que ser mais familiarizada, né, com os conceitos de aplicações em nuvens aí. Aqui tem sobre trabalhos relacionados, né, eu falei com você, né, que eu acho que alguns exemplos aqui não tem muita relação. Esse aqui é um bom exemplo que eu colocaria lá na introdução, por exemplo, para motivação do trabalho. Deixa eu só ver se eu não estou deixando passar nada aqui importante. Aqui nessa figura, eu sugeriria você colocar a entrada para o analisador. Um sim, íconezinho com o desenho da política, por exemplo, que é a entrada, né? Ficou faltando aqui. Você tem as saídas todas, né? Mas faltou desenhar entradas, me parece. Avaliar se faz sentido. com certeza, faz sentido. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui você mencionou mais para frente no texto, eu só sugeri aqui, ó, coloca o link da sessão onde você escreve, né? Mas está mais para frente. A gente, uma dissertação assim, é muito comum, né? A gente fica fazendo referência para trás e para frente nas sessões,
porque o leitor ele fica ansioso, né? Cadê tal explicação? Aí você fala, não, tá logo ali. Aí lá ali você aponta lá para trás. Ó, lembra que eu falei lá atrás? O texto é grande, né? Já ficou lá para trás a explicação. Você fala, olha, eu falei disso, tá lá atrás, pode voltar Tá lá bom. que você vai ver. Beleza. E aqui é o que a primeira pergunta que eu te fiz, né, sobre possibilidade de automatizar esse processo aí de verificação, de análise, né, automática e definição das ações críticas. No sua apresentação, no finalzinho aí, você mostrou, no Trabalhos Futuros, você mostrou uma figura que eu acho interessante você colocar ela aqui. Não sei se você fez depois de gerar o texto, mas Foi ela vai durante ajudar. sim, foi durante a elaboração dos slides que eu Uhum. pensei, nossa, vou montar uma estrutura aqui. Vai ficar legal se você adicionar Eu já tinha rapidinho. mandado o texto para vocês. Uhum. É. Ô, Túlio, então é isso. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Realmente gostei muito, aprendi muito. Tenho certeza que você domina amplamente esse assunto e conseguiu mostrar isso aí no seu texto. Tá de parabéns. Muito obrigado. Valeu, Timbu. Obrigada, Matheus, pelas colocações aí, né? Vai ficar gravado aqui. Acho que o documento também assinalado vai para você, tá, Túlio? Para poder fazer as atualizações. Perfeito. Vou pedir agora para o Adelson fazer suas colocações, por favor. Bom dia, Túlio. Bom dia novamente. Bom Tudo dia. bem? Beleza? Ótimo dia a todos presentes aí. Primeiramente, então, agradecer mais uma vez, viu, Túlio e Silvia, pelo convite. Foi ótimo. Túlio, você está de parabéns. Como o Timburibá colocou, o trabalho ficou bem coeso, objetivo, estimula a leitura até o final. Ficou legal, ok? Obrigado. Parabéns aí também pela temática, viu, Silvio? Que a gente comenta tanto, né? Que a questão de infraestrutura muitas vezes é pouco falada na engenharia de computação, enquanto versões no TCC, e a gente percebe agora estudos chegando nessa linha, muito legal, né? Obrigada aí. E, mais uma vez, nós estamos vivenciando hoje um trabalho que teve, sim, um produto final, que é o Analyze, que o Túlio gerou aí, mas também foi um trabalho muito didático, viu, Túlio? E estimula muito o aprendizado. Isso é muito bom, porque reverte em estudos para os colegas, né? Com certeza. Então, parabéns pela proposta. E aí, Túlio, para a gente começar a trocar uma ideia, eu já vou reforçar o que o Timburibá falou. Eu também fiz poucos apontamentos no seu texto, vou lhe enviar, mas eu marquei e fiz observações pequenas lá. No geral, está tudo muito tranquilo, muito bom. Ok? Beleza. E no mais, o seguinte, eu queria te perguntar assim, o que te inspirou realmente a fazer esse trabalho? Foi uma dor que você criou, que você percebeu aí no seu trabalho, no conhecimento que você foi desenvolvendo aí? Com certeza, Adelson. Isso veio do meu trabalho mesmo, de uma dor que eu sinto até hoje, que é realmente realizar a gestão de acessos na AWS. O Banco Inter utiliza a AWS desde 2017, 2016, por aí. E eu entrei lá como estagiário para realmente fazer essa gestão de segurança dentro da nuvem. E o maior desafio foi o IAM, né? Estruturar ali as permissões de cada usuário. E assim, lá na AWS, lá no Inter, a gente tem uma estrutura que a gente fala chama IAC, que é infraestrutura como código, né? Então, a gente usa esse módulo para deixar livre que qualquer usuário dentro do Inter faça um pedido de acesso. Então, todo mundo é livre para criar sua própria política e aí fazer uma solicitação. Isso cai para o meu time fazer a aprovação dessa ação, então a gente avalia no olho aquela política e vê o que é crítico e o que não é. Entendeu? Então, partiu disso, né, que a gente faz essa análise manual lá no Inter, e
E aí surgiu essa necessidade de automatizar esse processo, né? Facilitar a nossa avaliação, ganhar em tempo, né? Então, eu desenvolvi uma ferramenta semelhante lá no Inter, utilizando pipelines, né? Utilizando esse IAC a meu favor, né? E lá tem um catálogo de todas as ações, eu tenho a lista de ações críticas, e aí a própria pipeline que faz a avaliação daquela política para mim. Então, se ela encontrar qualquer ação crítica dentro daquela política que foi criado, o pedido, né? Ele vai mandar para o meu time avaliar. Então, tem coisa crítica, segurança cloud, avalia aí. Se a política tiver ações que não está na lista de ações críticas, ela já aprova sem precisar da gente fazer a revisão. Entendeu? Então, isso tem facilitado muito a minha vida, a vida do meu time dentro do Inter, sabe? São aproximadamente 800 pedidos desse tipo por mês que a gente faz. Então, isso tem facilitado muito a nossa vida, sabe? Foi daí que surgiu, então, o tema do meu trabalho. Legal, ótimo, é bom saber disso. Mas deixa eu te perguntar uma outra questão. Lá na AWS, tem um gerador de política básica, não tem? Sim. Não tem? Aquele gerador que nós utilizamos lá, ele não tem um critério mínimo de criticidade, não? Não mostra. A única coisa que... Não. Ele te dá a definição da ação, né, de todas as ações, a descrição daquela ação. E como eu mostrei no meu slide, sobre o IAM Access Analyzer, ele te dá dicas sobre a formatação da política e ele aponta duas ações que são críticas apenas, né? Que são ações do IAM de atribuição de uma função a algum serviço, sabe? Então, assim, ele avalia só duas e ele não tem, então, um poder de criticar a sua política aí quanto ao risco, sabe? Sim. Então, é basicamente isso. Entendi. Porque aí, dessa forma, realmente fica muito limitado a proposta, né? Assim, realmente ele gera um arquivo básico lá para você avaliar e perceber realmente o que te importa ali, né? Acho que isso aí, a sua ideia vem a contribuir muito, né? Isso. Então, assim, o Access Analyzer, que é esse módulo do IAM, ele não avalia realmente as ações, o acesso que você está pedindo, né? Ele avalia ali se está bem formatado a sua política de JSON, de JSON. Então, se estiver faltando uma chave, uma vírgula, ele vai apontar o erro ali. Se você, por exemplo, colocou um IP em algum momento, um IP ou um número de uma conta da AWS que você quer acessar, se você colocou um número a mais, um número a menos, ele vai apontar, esse código aqui não vai funcionar, esse número, sabe? Entendi. Mas ele realmente não tem o poder de julgar as ações do usuário, que é o objetivo do meu trabalho. Não, perfeito, entendi. Queria até fazer um comentário com você, que você estava conversando com o Timburi, vocês falaram de permissividade nos acessos, né? Se isso acontece mais por desconhecimento ou se é por preguiça do camarada de estruturar uma política bem feita, né? Sim. E aí eu ia fazer um comentário com você que eu percebo que muitas vezes é mais por desconhecimento, sabe? Porque conversando com profissionais de várias áreas, aí eu vejo que o grau de desconhecimento do nível de vulnerabilidade e as ameaças que podem trazer essas vulnerabilidades, muitas vezes deixa essas falhas, esses gaps, né, cara? Sim, com certeza. A gente encontra lá no Inter, então, todo dia aparece uma pessoa, eu não sei como é que o IAM funciona. Então, cara, vem cá, deixa eu te explicar o básico, né, para você poder fazer. Então, a gente tem esse papel, né, também da minha equipe de instruir as equipes, né, a poderem ter independência para personalizar suas políticas e tal da melhor forma, né,
da forma mais segura possível. Sim, justamente. Continuando, Túlio, no seu texto você destacou o IAM Access Analyzer como realmente um serviço que é focado na verificação de sintaxe e formato da estrutura. E é só isso mesmo? Você acha que ele não faz mais nada do que isso? Ele tem outras funcionalidades que não envolvem diretamente a análise da política, sabe? Sim. Mas eu não achei relevante citar aqui porque foge um pouco do escopo, sabe? Ele aponta, ele consegue te mostrar também acessos que estão vindo de outras contas AWS, sabe? Ele consegue ver o histórico de logs, às vezes ver o histórico de logs ali que foi executado, justamente, né? Para poder te dar ali para poder construir uma política para você. Mas eu não cheguei a citar, né, no meu trabalho. Você não acha que é importante enriquecer um pouco mais essa parte lá? Com Porque tem um certeza. serviço legal que ele faz ali, justamente nesse ponto que você falou. Sim, Que eu não notei você comentar, e ficou muito raso para mim, sabe? Quando eu li, falei, pô, tá faltando coisa aqui. Concordo, tá certo. Entendeu? Bacana? Fica bem para você sim? Fica, com certeza. Não, Realmente perfeito. ele faz essa análise mesmo de logs. É uma ferramenta muito eficiente, né? Sim, justamente. Porque o seu propósito não foi esse em nenhum momento, né? Não foi, Então, realmente. aquela ferramenta, ela tem esse trabalho que a sua vai atender uma questão da análise da política como um todo, mas essa parte de serviço ele faz bem, né? Ele faz bem, sim. Ele analisa, por exemplo, se um usuário ali, ele acessa, vamos supor, o usuário tem umas permissões muito excessivas, né, para o uso dele. Aí o Access Analyzer também, ele avalia esses logs e ele fala, ó, tem tais e tais ações que esse usuário não usa tem mais de 6 meses, então pode tirar, porque ele não vai precisar, entendeu? Sim. Então, realmente, ele dá dicas ali para diminuir o acesso do usuário, né, naquele conceito menor privilégio. Sim, justamente. E caminhando mais um pouco, você mostrou, a partir da sua experiência lá e da ferramenta que você construiu, que a atualização da Amazon nos serviços e nas ações que ela propõe para uso da plataforma, ela não para, é dinâmica e que aumenta a todo tempo, é constante. Novos serviços. Justamente. E você, obviamente, colocou que foi uma limitação da sua ferramenta, até por uma questão de tempo e tudo mais, automatizar o processo de atualização disso. Correto. Você tem que ir lá fazer manual, não é isso mesmo? Sim. Perfeito. E aí, o seguinte, nesses logs que ele controla, que ele gera, a Amazon faz a intervenção de aviso de atualização por lá? Sim, Sim. ela te avisa. Não, na verdade, você diz a atualização das ações, criação de novas ações. Isso não é avisado. Isso aquela página da AWS, a documentação oficial, ela é atualizada constantemente. Sim, mas não tem aviso? Não existe notificação para isso. Exato. Aí eu fiquei pensando que eu não tinha certeza se ele tinha uma notificação através de algum log específico ou não. Mas caso não o tenha, essa verificação é uma proposta legal, né, cara? Sim, eu acho que eu pensei, né, nessa solução de trabalhos futuros. Sim. Eu conseguiria criar uma rotina, por exemplo, né, para visitar a documentação da AWS todo dia, por exemplo, uma vez no dia, e puxar todas as tabelas ali e ver se tem alguma atualização. E aí eu atualizo a minha base, entendeu? Então, através da própria AWS, eu poderia criar essa rotina, essa automação para ir atualizar a minha tabela. Porque normalmente hoje os times de TI são pequenos, né? Na maioria das empresas. E por mais que você tenha pessoas ou profissionais dedicados a determinadas funções,
essas informações, esses avisos são bem pertinentes, né? São bem legais, porque faz a equipe se tocar, galera. Temos que atualizar ali, porque já tem novidade. Sim, sim. Né? Isso é constante também no meu trabalho, porque, Sim. como eu mostrei, existem 340 serviços que a AWS oferece. Sim. Então, são muitos e com frequência existe a necessidade, né, do Inter utilizar um novo serviço. Aí a gente tem que ir lá pesquisar por ele, ver o que pode ou não pode liberar para o usuário, que é crítico. Então, ou às vezes demanda também uma configuração inicial do time de segurança para depois a equipe poder fazer uso daquele serviço, entendeu? Então, Entendi. é uma luta constante com isso também. É Legal. bem dinâmico. Legal. Por curiosidade, Túlio, a sua equipe também trabalha com a parte de regras do IaaS como um todo, a parte de segurança como um todo, a parte de comutação? Sim, a gente também faz, além das aprovações, das avaliações de IAM, né, de permissão, Sim. fazemos também avaliação de certificados digitais, regras de WAF, de firewall, né? Sim. Tem regras de chaves de criptografia. Então, toda criação de uma chave, né, que vai criptografar algum dado, ela é avaliada por nós, porque ali também existe uma política de permissões parecida com o IAM, Sim. e aí você tem que ver qual grupo, qual serviço está acessando aquela chave, se deve mesmo ou não ter acesso. Então, fazemos também essa parte. Legal, ótimo, muito bom. Bem, tem uma questão aqui que você colocou no texto, que você comentou na sua apresentação também, e que não ficou claro para mim. Você fala assim, ó, que você, a partir da avaliação das ações e tal, a sua ferramenta tenta ou busca, né, categorizar, né, e perceber o nível de criticidade, né? Mas eu não vi aonde você mostrou uma estrutura de categorização. Entendi. Entendeu? Uma estrutura de categorização, porque para mim é crítico, tá? Mas em que nível que é de criticidade? Qual que é a categoria? Quais são os níveis? Para a gente até perceber percentual de criticidade das mais que acontecem mais ou que são mais que geram maior vulnerabilidade. Quer dizer, eu não consegui perceber isso. Entendi. Entendeu? Você realmente criou isso, não colocou? Ou você fez isso onde você trabalha, mas não quis importar para dentro do seu trabalho? Qual que é a experiência dele nessa categorização? Não, realmente, talvez foi uma explicação errônea da minha parte. Foi realmente o meu projeto foi classificar o que é crítico, se é crítico ou não. Realmente. Então não tem categoria, né? Então só crítico ou não. Eu não crio um nível ali se há uma criticidade alta, baixa, média. Porque isso é legal, né, cara? Seria legal também uma implementação dessa forma. Uma implementação legal, porque aí você tem uma visão melhor de qual nível de criticidade aquilo está gerando para você, né? Concordo. Ok? Sim, beleza. Eu concordei com o Timburibá quando ele falou para você reforçar e dar relevância aos casos de uso. Acho que é legal isso. Tá? No seu texto, dar relevância para isso, porque chama atenção para o texto, sim. Ok? Então, beleza. Reforça a importância de você fazer isso. E aí, uma última questão que eu anotei aqui para te falar era aquela questão das tratativas usando as roles, sabe? A role service, ela aponta para um servidor que vai ser dado uma autorização, não é? Sim. É isso? Correto. Eu só quero confirmar com você. A AWS mantém serviço de role separado, não é isso? Sim, fica isolado no serviço IAM. Fica isolado no serviço IAM. Então, você tem acesso ao serviço, você configura a role e, a partir disso, é que ele vai atuar no seu servidor, não é isso? Sim, acho. Não entendi muito bem o cenário. Não, porque eu estou percebendo a visão que você estava tentando explicar da questão da mais segurança. Porque eu estou tendo acesso à estrutura da AWS para ter que utilizar uma função que está ali
para daí ter acesso ao meu servidor. Não está abrindo um canal para o meu servidor diretamente. É isso mesmo ou não? Você pode me explicar melhor, Adelson? Desculpa, Posso. não compreendi muito Quando bem. eu estou acessando o serviço da estrutura da AWS e configuro aquele serviço para ele aplicar uma regra de uma ação de autorização dentro do meu servidor, eu não abro um canal direto de acesso ao servidor. E por isso que eu tenho um canal, uma comunicação mais segura. Correto. Correto? Perfeito. É isso mesmo, não é? Isso mesmo, sim. Eu estou querendo só deixar bem explicado uma questão que você estava discutindo com o Timburiba, que eu acho que isso ficou meio resiliente, ele ficou meio por cima. Entendi. Não, beleza, concordo com você, é isso mesmo. Ok? Essa que é a grande função, né? Que você falou que é mais usado do que dar uma autoridade direta para o cara entrar ali dentro do servidor e fazer minimamente o que precisa, né? Isso, ele não precisaria entrar dentro do servidor para colocar as permissões ali dentro. Não, então tá você entendido. faz isso sem entrar no servidor, você já atribui uma permissão para aquela máquina ali. Aí, o que eu queria te dar uma dica? Acho que é legal no seu texto explicar um pouquinho melhor como funciona. Tá certo. Porque no texto fica aquilo que o Tiburibá colocou. Poxa, então por que eu uso? O que ela tem de melhor em termos de segurança? O que ela me dá de diferencial para eu usar a role ao invés de usar uma diretiva de autorização direta para um usuário fazer o acesso ao servidor e configuração que ele quer? Entendi. Então precisa de uma explicação melhor, com mais detalhe ali. Tá legal? Perfeito. Para ficar bem entendido. Beleza. Ô, Túlio, mas é isso. No mais, as outras questõezinhas estão marcadas lá, eu envio para você, mas como eu te falei, foram poucas coisas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela temática, viu? Valeu, obrigado. Isso estimula outros trabalhos e os colegas também dão atenção a essa temática aí que não, muitas vezes não está ligado à área de software diretamente, mas é base também da TI, né? Sim, com certeza. Okay? A infraestrutura é a base de tudo. Beleza? Obrigado, viu? Um abração. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, valeu. Bom, pessoal, então, como a gente fez anteriormente, eu vou passar agora os professores da banca para uma sala. Vocês podem ficar aqui na página. Aí a gente vai deliberar, Túlio, a sua nota, e aí depois eu volto para te falar o resultado, tá ok? Ok. Então, eu vou pausar aqui a gravação. Bom, então, retornando aí, após a deliberação aí da banca, Túlio, parabéns, né? Seu trabalho foi aprovado aí com louvor, em torno aí de 93% a sua nota, tá? Então, só fazer os ajustezinhos mesmo para entrega para a Natália até o dia 9, mas parabéns, viu? Perfeito. Muito obrigado, viu, Silvia? Adelson, Timbu. Parabéns, Túlio. Muito obrigado mesmo. Parabéns, Túlio. Sucesso para você, né? Valeu. Obrigado, Silvia, também, pelo suporte aí, gigante. Não, tranquilo. Eu falei que foi fácil te orientar, você escreve bem, o trabalho vai fluindo. Não trabalho nenhum só. Não, por isso mesmo. Tá facinho. Tá certo. Obrigado. Tá? Bom, parabéns. Então, depois eu te passo a gravação, só para você dar se precisar rever algum comentário que eles fizeram, tá bom? Combinado. Fechou. Pessoal, obrigado. Muito obrigada aí pela presença, obrigada aí aos professores da banca pela participação, pelas contribuições valiosíssimas. Valeu aí. Muito obrigada a todos, então. Gente, um bom dia aí para todo mundo. Valeu, Silvinha. Obrigado, viu? Um abração. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Matheus.